Nosso Deus, eterno Pai, nós te damos graça nessa noite, Senhor, por aqui estarmos na Tua casa, Senhor, para prestarmos culto a Ti, Senhor, nosso Deus. Que o Senhor esteja na direção desta programação, que o Senhor esteja na direção das nossas vidas, que o Senhor continue, Senhor, a nos dar cada dia o alimento necessário para que possamos continuar te servindo. Abençoa cada membro que aqui está, cada servo que chegou aqui nesta noite, cada visitante que aqui se faz presente, para que possamos juntos, Senhor, cultuá-lo nesta noite. Que o Senhor esteja nos dando este privilégio de poder continuar te servindo e servindo mais e melhor. Abençoa as nossas vidas, nos dá o direcionamento necessário para que possamos cada dia mais ouvir a Tua voz e entender os Teus propósitos em nossas vidas. E nesta noite, os nossos louvores possam chegar a Tuas narinas com cheiro agradável e suave, que o Senhor possa receber, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Dirige este culto, Senhor, culto especial, encerramento da campanha de missões nacionais 2019. Nos dá o direcionamento em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este culto e que aqui possamos render graças ao Senhor para que nós possamos, nesta noite, entender o Teu chamado, entender a Tua ordem e assim nós expressarmos nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor por mais uma campanha de missões nacionais e que nós possamos também entender nesse propósito do Senhor nas nossas vidas, que continuemos a ser missionários, pregando, proclamando a palavra, que nós possamos estar sempre de joelhos para que possamos entregar o louvor devido ao Senhor e que possamos entender também que podemos fazer missões orando, contribuindo e indo. Nós queremos dar as boas-vindas a todos e nesse momento eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Gostaria que, se você não é membro desta igreja ou está nos visitando, fique de pé para que nós possamos conhecê-lo. Opa, seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo. Vocês vão receber pelo menos aí 3 abraços. E nós, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu acho que poderia ser melhor. Vamos repetir? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé e cantemos o hino 439 do cantor cristão, Minha Pátria para Cristo. Minha
será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Nada de encontrar as pessoas sem sorrir, caminhando em meio à dor e sem rumo aqui. Vão vivendo sem sentir o amor de Deus. A tristeza e solidão são caminhos seus. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é fonte de poder, Ele faz viver. Cristo é luz na escuridão deste mundo tão
paz ao coração, nos preparou um lar no céu. Cristo sempre vai estar onde está a dor. Todos devem conhecer este grande amor. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é paz na aflição, Ele é a salvação. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Quero convidar nesse momento o pastor Geraldo, que estará trazendo a mensagem nesta noite. E agradecendo já os irmãos pela campanha que acabamos de contemplar. Deus abençoe a todos. Pastor Geraldo. Graça e paz, irmãos. Os convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2. Enquanto os irmãos estão abrindo as Bíblias em Atos, no capítulo 2, eu quero reiterar o que já foi dito por Gilles, nosso promotor de missões, que hoje oficialmente nós encerramos a campanha, mas nós a estenderemos por mais 2 finais de semana. Então, se você não teve a oportunidade de contribuir hoje, aqui na bandeja ou na sua classe, faça-o nos 2 finais de semana que nós teremos. No próximo final de semana, no dia 3 e depois no dia 10. Na semana seguinte, nós estaremos encaminhando a oferta para a Junta de Missões. Quero parabenizar muito a turma do Ministério Infantil. Nós tivemos neste final de semana a realização do Congresso Infantil, que foi uma bênção. Centenas de crianças estiveram aqui junto com seus pais e pelo menos 4 dezenas de voluntários. Foi uma festa. Desde a sexta-feira nós estivemos aqui participando dessa celebração. Na sexta-feira nós tivemos uma palestra muito boa com o pastor Tiago, que também é psicólogo, onde ele falou sobre relacionamento entre pais e filhos, falando de como lidar com essas novas tecnologias e os perigos que nossas crianças correm estando expostas ao mundo virtual. Quem não veio, perdeu. Parabenizar a todos os voluntários do Ministério Infantil e convidar todos vocês para estarem conosco ali depois do culto, na Praça de Comunhão, onde nós estaremos celebrando o final do congresso com a praça. Nós estaremos servindo
diversos quitutes, digamos assim. E eu recebi um apelo, é para dizer para o pessoal para não deixar nada faltar, porque congresso infantil só no ano que vem. Amém? Bom, queridos, quem achou Atos 2, vamos ao versículo 38. Mesmo sentados, acompanhamos a leitura com toda a reverência. Vamos começar do 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra, carentes de ouvir a Tua voz para a nossa vida. Ó Deus, somos diversos e temos diversas necessidades, mas o Teu Espírito que sonda os corações, conhece todas. Portanto, usa-me como um instrumento Teu, para proclamar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito se fala acerca da comunhão e do fervor espiritual da igreja primitiva em nossos dias. Todavia, pouco se fala do fervor espiritual que a igreja primitiva tinha para cumprir a sua missão. Fala-se da sua comunhão, fala-se da forma como eles se entregavam na adoração. Mas parece que nós esquecemos que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era completamente voltada para o cumprimento da sua missão. Facilmente, nós nos esquecemos que a palavra grega, koinonia, não significa apenas comunhão, mas acima disso, cooperação. Cooperação para a pregação do Evangelho. Assim, a razão de existir de uma igreja cristã consiste na seriedade com que ela promove a consciência de adoração. Também, como ela ama os perdidos e como ela discipula os novos convertidos. E falando nisso, a tradução da missão de toda a igreja cristã pode ser, a missão de toda a igreja cristã pode ser encontrada em Mateus 28, 19 e 20. E aqui na Teosópolis nós traduzimos essa missão da seguinte forma: a nossa missão é adorar a Deus, levar Jesus às pessoas e transformá-las em discípulos saudáveis e frutíferos no corpo de Cristo. Essa é a nossa razão de existir. Esta deve ser uma prioridade de cada membro desta igreja. Aqui, no texto que nós lemos, nós encontramos o apóstolo Pedro, um dos homens galileus, semi-analfabeto, medroso, um homem que fugiu do seu maior embate na vida quando ele precisava dar respostas de coragem, deixando Jesus só. Agora, numa outra situação, ele está aqui em Atos proferindo o primeiro sermão da igreja cristã. Ele estava ali durante a festa das semanas, que no grego significa Pentecostes. Ele estava também após o derramar sobrenatural do Espírito Santo de Deus.
através do derramamento de diversas línguas humanas sobre aqueles que estavam no cenáculo. Enfim, naquele momento da história da igreja, as palavras de Jesus faziam todo sentido, quando ele pediu que eles ficassem em Jerusalém e que não se ausentassem até o dia do Pentecostes. E em Atos 1:8, vem a confirmação daquilo que Jesus estava dizendo quando ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder, a virtude do Espírito Santo foi traduzido como dinamis pelo grego, ou dinamite, na nossa linguagem, no nosso entendimento. E isso significava que, a partir daquele momento, a igreja cristã estava sendo capacitada para explodir conceitos e poderes consolidados com o propósito de pregar o Evangelho a cada canto da terra. Essa era a razão principal daquela experiência. Deus não faz nada sem propósito. Eu fico maravilhado com Pedro, porque é o mesmo Pedro, não é outro Pedro. Depois daquela manifestação sobrenatural maravilhosa, ele simplesmente se colocou de pé, levantou a sua voz, chamou a atenção de todos e fez uma defesa dos demais discípulos que estavam ali. Depois, ele começou a historiar sobre a promessa da descida do Espírito Santo sobre toda a carne, como tinha predito o profeta Joel. Logo em seguida, ele começou a lembrar-lhes sobre o ministério de Jesus, que eles bem conheciam. Ele falou dos sinais e das maravilhas que Jesus havia operado. Ele ainda recorreu ao argumento teológico da presciência de Deus, para lembrar-lhes que Deus não foi pego de surpresa quando o seu filho foi preso injustamente, foi julgado injustamente, foi torturado injustamente e foi crucificado e morto por mãos injustas. Finalmente, no seu discurso, na sua pregação, que foi a primeira pregação da igreja cristã, Pedro vai falar-lhes da grande notícia do Evangelho. Jesus vencera a morte e o túmulo estava vazio. 10 dias antes daquela reunião, eles tinham testemunhado a ascensão de Jesus aos céus. E para comprovar o que dizia, Pedro ainda vai citar o Salmo 116, versículo de 8 a 11. E mais uma vez, afirmou a ressurreição de Jesus, dizendo, aí em Atos 2:24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Foi assim a primeira mensagem, foi assim o primeiro sermão da igreja cristã. Você pode pensar, logo Pedro, por que não outro? Por que logo Pedro? Se Pedro pudesse se defender, ele diria, sim, logo eu mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de mim. Deus cumpriu a sua promessa no seu tempo. Por isso, numa manifestação de um perdão completo, Ele começou tudo através de mim. Jesus prometeu que eu seria pescador de homens, e não apenas pescador de peixes, e não mais pescador de peixes. E hoje isso se cumpriu. Meus irmãos, foram 3 anos de treinamento intenso, onde todos os limites foram testados à exaustão. Eu tenho certeza que Pedro jamais apagou da sua mente, pelo menos 2 encontros que ele teve com Jesus, ali nas margens do mar da Galileia, num lugar chamado Tábega, onde ele costumava pescar. No primeiro encontro, o primeiro encontro vai ser registrado por Mateus, quando ele registra a primeira palavra que Jesus disse a Pedro, quando Jesus olhou para Pedro e disse, vinde. Mateus
18, 19. No segundo encontro, quando Jesus resgata a Pedro, João vai registrar a última palavra que Jesus disse a Pedro: segue-me. João 21, 19. O tempo ensinou a Pedro lições valiosas sobre poder, sobre verdade, sobre fracasso, sobre restauração. Entre aqueles dois chamados, entre aqueles dois momentos, entre aqueles 3 anos, havia uma história grávida de acontecimentos. Por isso eles foram acontecer justamente no mesmo lugar, onde as sensações de começo e de fim se encontraram para um recomeço. Por outro lado, Pedro não mais duvidava do poder de Deus, porque Jesus estava vivo. A morte não conseguiu deter Jesus. A cruz, como instrumento de tortura, de vergonha e de morte, se transformou num símbolo de vitória, porque Jesus venceu, porque Jesus ressuscitou e porque Jesus vive. Naquele momento da história da igreja, a sua missão fervilhava nos corações de todos os discípulos. Ali, no cenáculo, no Pentecostes, estavam representadas 18 nações do mundo, que foram para ver o que estava acontecendo e ouviram falar acerca dos mistérios de Deus. E ouviram de uma forma tão bonita, tão amplificada pela coragem de um Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, acerca de um evangelho que dinamitaria mentes e corações, não apenas dos judeus, mas de todos os homens, a partir de Jerusalém, indo por toda a Judéia, alcançando Samaria e chegando aos confins da terra. Cheios do Espírito Santo, nenhum dos discípulos se importaria mais com a sua própria vida. Ninguém fugiria para a vida cômoda de pescador de novo. A igreja precisava avançar e o evangelho precisava ser pregado. Afinal de contas, a descida do Espírito Santo tinha e tem um propósito: sermos testemunhas fiéis de Jesus em Itabuna, na Bahia, no Brasil e no mundo. Esse é o nosso chamado. Então, a primeira lição que eu quero pegar dessa experiência da igreja primitiva é que o evangelho, ele precisa ser pregado onde a igreja está. O evangelho precisa ser pregado onde a igreja está. Aqui, no nosso lugar, onde nós fomos plantados por Deus. Meus irmãos, a história da igreja é algo que emociona, porque custou o sangue de muitos mártires. Gente que não temeu enfrentar o poder religioso local. Gente que não temeu enfrentar a loucura de imperadores. Gente que não temeu enfrentar a indiferença dos homens. Após o discurso de Pedro, uma pergunta rasgou o silêncio. A pergunta foi, versículo 37, que faremos, homens e irmãos? Que faremos? A gente vive um evangelho que na sua maioria é marcado pelo nominalismo. As últimas pesquisas vão dizer que a partir do ano de 2038, o número de evangélicos no nosso país vai ultrapassar o de católicos. Somos, no último censo, que foi o de 2010, 22% da população brasileira. Estima-se que cheguemos a 40% no censo que virá em 2020. Mas o nosso crescimento tem sido marcado não pela conversão, mas pela adesão.
Aderimos a uma causa, aderimos a um discurso, aderimos a um jeito de praticar a religião, mas nem sempre temos uma experiência pessoal de conversão e de transformação de vida através da ação do Espírito Santo dentro de nós. É por isso que, apesar de crescermos, a situação moral do nosso país não muda. É por isso que, apesar de crescermos, a violência continua aumentando. Somos o 4º país em população carcerária no mundo. Mais de 800 mil presos. Ah, meus irmãos. A resposta de Pedro, ela foi simples, ela foi direta. Que faremos, homens e irmãos? Perguntaram aqueles que estavam ali, onde estava a primeira igreja, ou o primeiro grupo de cristãos. Ele disse assim: arrependei-vos cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento, ele é seguido pelo batismo por imersão. O batismo bíblico é por imersão. E deve ser feito por todo aquele que teve a experiência de conversão. Por isso, um crente verdadeiramente regenerado, ele busca essa experiência. Ele participa desse ato memorial que reflete o que já aconteceu na sua vida. Porque, embora o batismo não salve os salvos, apenas os salvos por Jesus devem ser batizados. Conseguem compreender? Ninguém se batiza para ser salvo, se batiza porque é salvo. Entenda, meu querido, o evangelho nominal ele precisa de adesões, mas o evangelho de Jesus precisa de convertidos para vivê-lo e pregar mudança de vida a esta geração carente de Deus. Mas isso só pode ser feito com poder e autoridade do Espírito Santo, com lágrimas nos olhos, com fogo no coração, com joelhos dobrados, na exclusiva dependência do Senhor das nossas vidas. É uma obrigação de todos nós. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Se você já é convertido e tem certeza de sua experiência com Deus, busque batizar-se. O nosso próximo batismo será em dezembro. E será tão bonito quanto foi o último. Ainda dá tempo, procure a classe de batismo da escola bíblica no próximo domingo. Se você já teve experiência com Deus, passe pelo batismo nas águas. Voltando ao texto. Eu imagino aquele cenário. Pedro pregando para os judeus, para a sua gente, tentando abrir-lhes os olhos para a realidade do cumprimento das promessas anunciadas pelos profetas. Meus irmãos, às vezes eu penso que o evangelho ele precisa ser pregado novamente para os crentes. Nesses dias eu ouvi uma mensagem muito interessante, que dizia que o evangelho é tão poderoso, mas tão poderoso, que pode converter até mesmo os evangélicos. Eu sei que não dá para separar, e que tem muito trigo enjoiado e muito joio intrigado no meio, participando das nossas reuniões. Da igreja primitiva, nós não precisamos apenas dos exemplos de comunhão e experiências metafísicas, mas, sobretudo, pela paixão que a igreja primitiva possuía pela pregação do evangelho. Segundo destaque do texto.
O Evangelho precisa ser pregado aos que estão longe, aos que estão no nosso país. Porque Pedro diz, versículo 39, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos nosso Senhor chamar. A denominação batista, através da Junta de Missões, nos possibilita a pregação do Evangelho de Jesus de forma simultânea aos que estão perto e aos que estão longe. Quando nos dispomos a ir, quando nos dispomos a orar e quando nos dispomos a contribuir. Somos missionários em tempo real, full time, o tempo inteiro. O nosso chamado é para sermos missionários, é para nos investirmos da missão que o Senhor delegou para a sua igreja, e não podemos fugir disso, porque uma igreja voltada apenas para as suas necessidades internas, uma igreja voltada apenas para si, pode ser tudo, menos igreja cristã, menos igreja de Jesus. Jesus, ele era um missionário. Jesus atravessava as ruas e desertos com os pés empoeirados e uma boa nova de salvação nos lábios. Ele alertava aqueles que encontrava: arrependei-vos, e denunciava os seus pecados, mas não parava aí. Ele anunciava a solução. Ele dizia: a vós é chegado o reino dos céus. Nosso país, nós estamos encerrando a campanha de missões nacionais. Nosso país é muito grande e muito complexo, porque são vários Brasis dentro de um Brasil só. Nossa cultura é muito variada, e ultimamente o que sempre nos uniu era o amor pela riqueza dessas diferenças, mas isso está nos dividindo atualmente. Os requisitos da polarização da última disputa eleitoral, a intolerância religiosa, o desrespeito às opiniões diferentes, as mazelas de um evangelho caricaturado que precisa se impor pelo medo ou pelas falsas promessas, tem nos destruído como povo de Deus, tem esmaecido o nosso brilho pela pregação do evangelho. Nossos pseudos líderes midiáticos reduziram o reino de Deus a seus próprios ministérios pessoais, tornando-se celebridades quando foram chamados para serem servos. Ah, irmãos, precisamos entender o que Pedro falou. Ele disse: a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Precisamos amar os perdidos e anunciar-lhes o evangelho da salvação. Tem um pequeno poema que diz assim: meu país é tão carente que minha gente come tudo o que lhes dão. Pingam pingas nos terreiros, cumprem ritos sem sentido, sacrificam corpo e alma com fervor, mas sem razão. Meu país é tão carente que minha gente briga por religião. Uns adoram as estrelas, outros seu próprio eu, crendo que a força da mente oculta, inconsequente, abrirá caminho ao céu. Meu país é tão carente que minha gente tem fome de tudo, tem sede de tudo, mas precisa é de Deus. E ninguém vai levar-lhes a palavra de salvação senão a igreja do Senhor. Por isso, contribuir com missões não é um sacrifício,
é um privilégio. Os recursos que Deus precisa para abençoar os missionários que estão na ponta, Ele nos deu. Estão nos nossos bolsos ou nas nossas contas. Ontem eu falava numa reunião de líderes sobre a construção do tabernáculo no deserto. Na verdade, eu lembrava o que aconteceu. Vocês sabem que quando o povo hebreu saiu do Egito, 600 mil homens que nasceram no Egito, nasceram na escravidão, 600 mil escravos, e que, ao invés de irem direto para a terra prometida, que demoraria ali em média de 40 dias, Deus havia dito a Moisés: quando você libertar o povo, volta aqui no sul, para que o povo possa me adorar. E depois que eles desceram, que eles se traíram, eles começam a fazer uma subida para a porta de entrada da terra prometida. E eles vão demorar 2 anos para chegar. E Deus resolveu morar com o povo, estar no meio do povo de forma visível. E aí Deus chama Moisés e pede para Moisés construir um tabernáculo. Mas Deus deu as características de como seria o tabernáculo. Tinha que haver muito ouro e muita prata, para que pudesse refletir a glória de Deus. De onde veio esse ouro? De onde veio essa prata? Foi do Egito? Foi das nações vizinhas? Não. Foi do bolso dos escravos, agora livres. Você sabe quanto? Avaliando-se nos dias atuais, valia todo o ouro e toda a prata que foram entregues para a confecção do tabernáculo? 43 milhões de dólares. Aqueles escravos carregavam 43 milhões de dólares. Isso nos ensina que os recursos que o Senhor precisa para que os missionários sejam mantidos na ponta, cumprindo a sua missão, estão conosco. Homens que antes foram escravos e que hoje são livres, que são abençoados por Deus, e que podem e devem abençoar aqueles que foram. Isso é maravilhoso. Um Deus missionário gerou filhos missionários. Nós somos esses filhos. Por último, o Evangelho precisa ser vivido no cotidiano. Depois Pedro vai olhar para aqueles homens e vai dizer assim para eles: salvai-vos dessa geração perversa. Versículo 40. Salvar-se dessa geração perversa significa tomar uma decisão individual para não nos amoldarmos aos valores da sociedade que vivemos, sejam eles religiosos ou seculares. Quando esses valores conflitarem com a palavra de Deus, salvar-nos dessa geração perversa significa ter coragem para romper com os acordos tramados no inferno para destruir a proposta do Evangelho puro e simples na terra. Precisamos nos salvar dessa geração perversa. E essa demonstração petrina deve nos fazer refletir sobre a forma como temos vivido aquilo que conhecemos de Deus. Meus irmãos, as consequências da mensagem proferida por Pedro foi surpreendente. Pois naquele dia, quase 3.000 almas foram acrescentadas à igreja.
Será que foi Pedro? Absolutamente. Nunca será o pregador. Nunca será a eloquência do pregador. Nunca será o poder de convencimento do pregador. Nunca será. Não foi Pedro. E nem foi apenas o que Pedro falou. Foi o trabalho do Espírito Santo nos corações de toda aquela gente. Foi assim que tudo começou. E é assim que Deus quer que continue. A sua igreja deve ser uma igreja missionária, que pregue a sua palavra aos que estão perto e aos que estão longe, e que seja santa nesse mundo perverso. Como está o teu coração nesta noite? Sabe, houve um momento na vida de Pedro que ele desistiu, porque envergonhado por suas escolhas deixou de acreditar que poderia ser o que Deus disse que ele seria, pescador de homens, como Jesus havia falado. Mas depois ele descobriu que apesar dele ter desistido, Deus jamais desistiria dele, como também não desiste de nenhum de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você é o que Deus disse que você é. E ninguém pode frustrar os propósitos de Deus para a sua vida. Por isso, não importa o que aconteceu, não importam os insucessos que você já experimentou, não importa nem o que as pessoas dizem sobre você. Você foi resgatado para ser a igreja de Deus, para ser missionário de Deus, porque ser igreja é ser missionário, é se importar com aqueles que vivem nas trevas e precisam conhecer Jesus. Eu quero encerrar. Eu vou pedir para você curvar sua cabeça e falar com Deus. Peça a Deus que perdoe os teus pecados. Experimente o toque restaurador do Espírito Santo em você. Se você é um crente em Jesus e ainda não foi batizado, eu quero te convidar a tomar essa decisão. Você não precisa se manifestar publicamente. Você só precisa se decidir e procurar a classe de batismo no próximo domingo. Se você entende e concorda com essas coisas, mas você tem perdido o ardor missionário para pregar o Evangelho aos que estão perto e aos que estão longe, e por isso entende que não tem cumprido a sua missão de vida, eu quero orar contigo. Mas se você está conosco nesta noite e ainda não se arrependeu dos seus pecados, confessando-os a Jesus, convidando para que Ele dirija a sua vida e dê a paz que você precisa, uma paz que foi conquistada na cruz por Ele, eu também quero orar contigo. Saiba que Jesus te ama incondicionalmente, não importa o que aconteceu contigo. O que importa é que hoje Ele pode te dar vida nova. Saiba que a sua vida em Jesus será diferente, porque você precisa de Jesus. Então, se você quer orar comigo, entregando a sua vida a Jesus neste momento, levanta uma das mãos para eu orar contigo. Amém? Mais alguém do meio? Amém? Temos mais alguém?
Algumas pessoas levantaram as mãos. Eu entendo. Mas se você já veio, já recebeu uma oração aqui na frente, você não precisa vir. Mas eu vi que alguém ali que não congrega conosco levantou a mão. Os demais já congregam conosco. Foi um rapaz que está ali. Eu vou deixá-lo ali. Não, venha para orar por você. Vem aqui na frente. Pode vir. Venha, você que levantou a mão. Foi ali que levantou a mão? Ok. Ok. Os que levantaram as mãos já são da igreja, então eu só quero orar para que Deus renove o ardor espiritual em vocês. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas. Deus, nós precisamos ser uma igreja primitiva, com os valores da igreja primitiva. Não apenas, ó Deus, com a comunhão tão propalada, mas principalmente com o ardor missionário por pregar o teu amor e expor as nossas vidas para viver o teu evangelho de verdade. Faze-nos missionários, Senhor, faze-nos pessoas que se importem com aqueles que não te conhecem, para levar a tua paz, para levar a tua salvação a todos os homens, aos que estão perto e aos que estão longe, porque esta promessa não é apenas para nós e para nossos filhos, mas para todos os homens. Renova a tua igreja, renova dentro de nós esse sentimento maravilhoso de pertencimento a ti, a tua causa, para cumprirmos a tua missão. Para aquelas pessoas que se manifestaram levantando as mãos e que entenderam que precisam de um renovo espiritual, opera poderosamente em suas vidas, Senhor, sobrenaturalmente em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música muito conhecida. Vamos ficar de pé?
do culto. Eu louvo a Deus porque hoje eu estou igual crente pentecostal, bem renovado, que diz que um crente pentecostal renovado é igual pastel de rodoviária. Pouca carne, muito óleo. Eu estou com muito óleo no ouvido, porque estou fazendo alguns exames e não estou me ouvindo direito. E eu não sabia como seria para pregar hoje. E glorifico a Deus porque consigo encerrar da forma como Deus quis. Praça de comunhão depois. Faça assim, com as mãos. A graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Abrace pelo menos 3 pessoas. Uma excelente semana. Deus abençoe.